Você já passou por uma dor tão profunda que perdeu a voz? Já se sentiu tão abandonado que duvidou do próprio valor? Se você está passando por um momento difícil na vida, ou conhece alguém que está sofrendo em silêncio, esta história foi feita para você. No Cerrado de Mato Grosso, em 1943, Teodoro havia perdido tudo, até encontrar esperança chorando do outro lado da cerca. O que aconteceu entre eles vai te emocionar e te fazer repensar o poder da compaixão humana. Mas antes, se você acredita que histórias podem transformar vidas, aperte o botão de inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa que pode mudar seu dia. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição de vida que alguém já te ensinou? Quero conhecer sua história também. A Voz na Mata começa agora. O silêncio de Teodoro. O vapor quente da manhã subia em espirais preguiçosas da terra vermelha, enquanto Teodoro Mendes ajustava o facão na cintura e contemplava a vastidão verde que se estendia além dos limites de sua pequena propriedade. Era outubro de 1943, e a guerra que devastava o mundo parecia um eco distante nos confins de Mato Grosso, onde apenas o canto dos bentivis e o sussurro das folhas de mangaba quebravam o silêncio ancestral do cerrado. Aos 32 anos, Teodoro carregava nas costas curvadas o peso de uma vida construída sobre perdas. Primeiro fora o pai, levado pela malária quando ele ainda era menino. Depois, a mãe, consumida pela tristeza e pelo trabalho árduo de manter sozinho os 15 alqueires herdados do marido. Por fim, Isabel, sua jovem esposa que partiu no parto do filho que nunca chegou a respirar, deixando-o sozinho com uma dor que nenhuma palavra conseguia nomear. Desde então, havia 3 anos, Teodoro falava apenas o necessário. Cumprimentava os vizinhos com acenos mudos, negociava suas vendas de rapadura e farinha com gestos e bilhetes escritos em papel pardo. Sua voz, antes melodiosa como a de um contador de histórias, havia se recolhido para dentro do peito, como um pássaro ferido que se esconde no oco do tronco. A casa de adobe, caiada de branco e coberta com telhas de cerâmica vermelha, refletia a solidão de seu morador. As janelas de madeira permaneciam fechadas durante o dia, filtrando apenas frestas douradas de luz que dançavam sobre o chão de terra batida. A mesa de Jatobá, onde antes Isabel servia o café da manhã acompanhado de conversas sobre os planos para ampliar a plantação, agora recebia apenas o prato solitário de Teodoro e o silêncio pesado como o chumbo. Naquela manhã específica, enquanto caminhava em direção ao açude para verificar as armadilhas de peixe, algo incomum chamou sua atenção. Do outro lado da cerca de arame farpado que dividia sua propriedade da fazenda dos Almeida, ouvia-se um choro abafado, não um choro agudo de criança, mas algo mais contido, mais desesperado. Teodoro parou, o coração acelerando sem motivo aparente. Fazia tanto tempo que não ouvia o sofrimento de outro ser humano que por um momento duvidou se não era apenas o vento gemendo entre os galhos do pequizeiro. Aproximou-se da cerca com passos cautelosos, como quem se aproxima de um animal ferido. Do outro lado, sentada sobre um toco de árvore cortada, estava uma mulher jovem de 20 e poucos anos, os cabelos escuros desalinhados cobrindo parcialmente o rosto enquanto as lágrimas caíam silenciosas sobre o vestido de chita azul desbotado. Ela segurava nas mãos um pedaço de papel amassado, que tremia com o movimento de seus soluços contidos. Teodoro reconheceu-a imediatamente, era Esperança, a filha mais nova do coronel Almeida, que havia se casado no ano anterior com um rapaz da cidade e se mudado para Cuiabá. O que estaria fazendo ali, sozinha, naquele estado? A curiosidade, sentimento que julgava morto dentro de si, despertou como uma fagulha pequena, mas persistente. Por um instante, considerou se aproximar, perguntar se ela precisava de ajuda. Mas as palavras que um dia fluíram naturalmente de seus lábios agora pareciam presas em sua garganta como espinhos de mandacaru. Permaneceu ali, imóvel, observando o sofrimento alheio com uma mistura de compaixão e paralisia. Esperança continuava chorando, alheia à presença dele, perdida em sua própria tempestade interior. E Teodoro, o homem que havia aprendido a viver no silêncio, sentiu pela primeira vez em 3 anos algo se movendo dentro do peito, uma necessidade inexplicável de romper as barreiras que ele mesmo havia construído ao redor do coração. O peso da memória.
Durante os 3 dias que se seguiram, Teodoro não conseguiu tirar da mente a imagem de Esperança sentada naquele toco, chorando sozinha na vastidão do cerrado. Pela manhã, ao cuidar dos porcos e das galinhas, encontrava-se olhando involuntariamente na direção da cerca, como se esperasse vê-la novamente. À tarde, quando moía a cana no engenho de madeira que havia pertencido ao avô, o barulho ritmado das engrenagens não conseguia abafar as perguntas que ecoavam em sua mente: o que teria acontecido com a moça? Por que estava sozinha? Por que chorava com tamanha dor? A propriedade dos Almeida era uma das maiores da região, com mais de 200 alqueires dedicados à criação de gado e ao cultivo de algodão. O coronel João Almeida era homem respeitado, mas conhecido pela rigidez com que tratava a família e os empregados. Teodoro lembrava-se vagamente das histórias que circulavam na vila sobre como o velho controlava cada aspecto da vida dos filhos, decidindo com quem deveriam se casar, onde deveriam morar, que profissão deveriam seguir. Esperança havia sido sempre diferente das irmãs mais velhas. Enquanto estas aceitavam docilmente as determinações paternas, ela demonstrava desde menina uma vontade própria que incomodava o coronel. Teodoro a recordava correndo descalça pelos campos, subindo em árvores para colher frutas, conversando com os peões como se fossem da família. Isabel, quando ainda era viva, comentava frequentemente sobre a menina rebelde dos Almeida com uma mistura de admiração e preocupação. Aquela criança vai dar trabalho quando crescer, dizia Isabel enquanto costurava a luz do candeeiro. Tem fogo nos olhos e vontade no coração. O coronel vai ter que dobrar ela, ou ela vai quebrar. Agora, refletindo sobre essas palavras, Teodoro sentia um aperto no peito. Teria o coronel conseguido dobrar a esperança? Seria isso que a fazia chorar daquela forma tão desesperada? A ideia de que alguém pudesse ter quebrado o espírito daquela menina de fogo o perturbava de maneira inexplicável. Na quarta manhã, decidiu agir. Levantou-se antes do nascer do sol e preparou um café reforçado, acrescentando uma colher extra de açúcar mascavo. Colocou a caneca de ágata azul numa pequena cesta de palha, junto com alguns pães de açúcar que havia feito no dia anterior. Não sabia se Esperança voltaria àquele local, mas algo dentro dele, uma intuição que há muito não sentia, dizia que sim. Caminhou pela trilha que levava à cerca, os pés descalços pisando com cuidado sobre a grama ainda úmida de orvalho. O céu começava a clarear no horizonte, pintando de rosa e laranja as nuvens baixas que se espalhavam sobre a mata. Era um amanhecer como tantos outros que havia presenciado sozinho, mas desta vez carregava consigo uma expectativa diferente, um propósito que não conseguia definir com clareza. Chegando ao local, encontrou Esperança exatamente onde esperava. Ela estava sentada no mesmo toco, mas desta vez não chorava. Olhava fixamente para o nascente, os olhos vermelhos de tanto chorar, mais secos. Vestia o mesmo vestido de chita azul, agora mais amarrotado, e tinha os cabelos presos num coque desleixado que deixava escapar mechas rebeldes. Nas mãos, segurava ainda o mesmo papel amassado, que dobrava e desdobrava nervosamente. Teodoro parou a alguns metros da cerca, a cesta na mão, o coração batendo forte. Havia imaginado 1000 vezes como se aproximaria, o que diria, como ofereceria ajuda. Mas agora, diante dela, sentia-se como um menino tímido, travado pela própria timidez e pelo longo período de silêncio voluntário. Esperança o notou e virou-se em sua direção, os olhos encontrando os dele por um instante que pareceu durar uma eternidade. Foi então que ela falou, a voz rouca de tanto chorar: o senhor está aí há dias, não está? Eu sinto quando alguém me observa. Teodoro assentiu, incapaz de falar, e ela continuou: não precisa ter medo de mim. Eu não mordo. Pelo menos não hoje. Primeiras palavras. O comentário de Esperança, feito com um sorriso fraco mais genuíno, quebrou algo dentro de Teodoro. Não o medo, esse continuava ali, enraizado como um pé de fedegoso, mas a barreira rígida que havia construído entre si e o mundo. Aproximou-se da cerca, colocou a cesta no chão e, com movimentos lentos, passou-a por baixo do arame farpado. Café, disse ele, a palavra saindo áspera de uma garganta há tanto tempo desacostumada ao som da própria voz.
Está quente ainda. Esperança olhou para a cesta, depois para ele, e pela primeira vez em dias algo parecido com gratidão iluminou seus traços cansados. Levantou-se do toco, caminhou até a cerca e pegou a caneca com cuidado, como quem recebe um presente precioso. Obrigada, murmurou, levando a caneca aos lábios. O vapor do café subiu entre eles como uma pequena nuvem de intimidade. Faz 3 dias que não como nada quente. Nem lembro quando comi pela última vez. Teodoro franziu o senho, preocupado. 3 dias. Onde o senhor tem dormido? No paiol abandonado, ali atrás daqueles angicos, ela apontou com o queixo na direção de um bosque distante. Não é confortável, mas é melhor que voltar para casa. Pelo menos por enquanto. A revelação o chocou. Uma moça da família Almeida dormindo num paiol abandonado? Algo muito grave havia acontecido. Teodoro sentiu um impulso protetor que não experimentava desde os tempos de Isabel. Queria fazer perguntas, oferecer sua casa, resolver o problema dela de alguma forma. Mas anos de silêncio haviam tornado suas palavras escassas e preciosas como água em tempo de seca. O pão de açúcar está na cesta, disse ele, indicando os pequenos pães dourados que havia preparado. A senhora pode ficar com a cesta. Eu tenho outras. Esperança pegou um dos pães e mordeu devagar, saboreando cada migalha como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Lágrimas começaram a escorrer por suas faces novamente, mas desta vez pareciam lágrimas de alívio, não de desespero. O senhor é o Teodoro, não é? O que vive sozinho na Casa Branca depois que a esposa morreu? Ele assentiu, surpreso que ela o conhecesse. Minha mãe sempre dizia que o senhor era boa gente. Que ajudou muito a família quando meu irmão mais novo quebrou a perna e precisamos levar ele para Cuiabá às pressas. Teodoro lembrava-se vagamente do episódio. Havia emprestado sua carroça e acompanhado a família até a cidade, mas não considerava isso nada de especial. Era o que qualquer vizinho faria. Isso foi há muito tempo, disse ele. Foi. Eu era ainda menina. Mas lembro do senhor dirigindo a carroça a noite toda, sem parar, porque minha mãe estava desesperada. Esperança terminou o pão e pegou o outro da cesta. Sempre quis agradecer, mas nunca tive oportunidade. O senhor meio que desapareceu depois que Dona Isabel morreu. O nome de Isabel pronunciado por outra pessoa fez Teodoro sentir uma pontada familiar no peito, mas diferente da dor lancinante dos primeiros tempos. Era uma saudade mais mansa, misturada com a estranha sensação de estar conversando com alguém depois de tanto tempo. É difícil falar sobre isso, admitiu ele. Eu sei, Esperança disse suavemente. Também tenho coisas sobre as quais é difícil falar. Ela olhou para o papel amassado que ainda segurava na outra mão. Coisas que doem tanto que a gente acha que vai morrer se disser em voz alta. Ficaram ali parados por alguns minutos, bebendo café e comendo pão em silêncio, mas era um silêncio diferente daquele ao qual Teodoro se acostumara. Era um silêncio compartilhado, carregado de compreensão mútua. 2 náufragos que se reconheciam na mesma tempestade. Se a senhora quiser, disse Teodoro finalmente, lutando contra a própria timidez, pode vir tomar café toda manhã. Eu acordo cedo mesmo. E sempre faço mais do que consigo beber. Esperança sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ele via em seu rosto. Eu gostaria muito disso, seu Teodoro. Muito mesmo. Quando ela se virou para voltar na direção do paiol, Teodoro ainda ficou ali por longos minutos, olhando o local onde ela havia estado. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que havia feito alguma diferença na vida de alguém. E, mais importante ainda, sentia que alguém havia feito diferença na sua. O auge da revelação. Uma semana se passou desde o primeiro encontro, e a rotina matinal de Teodoro havia se transformado completamente. Acordava ainda mais cedo, preparava café com maior cuidado,
sempre acompanhado de alguma comida que havia feito no dia anterior, broa de milho, biscoito de polvilho, às vezes até mesmo um pedaço de doce de mamão que cortava em fatias caprichosas. A cesta de palha tornou-se uma ponte entre dois mundos solitários. Esperança, por sua vez, começou a se abrir lentamente. Não sobre o motivo que a trouxera de volta à fazenda do pai, mas sobre pequenas coisas, a saudade que sentia do cheiro de terra depois da chuva, a maneira como o canto do uirapuru a despertava no paiol, as lembranças da infância correndo pelos campos com os irmãos. Teodoro descobriu que ela tinha uma voz melodiosa quando não estava chorando, cheia de entonações que faziam mesmo as histórias mais simples parecerem encantadoras. O senhor já reparou como o cerrado tem cheiros diferentes dependendo da hora do dia? Perguntou ela numa manhã particularmente linda, quando o sol nascia entre nuvens douradas. De manhã cedo, cheira a esperança. De tarde, quando o sol está forte, cheira a trabalho e suor. E de noite cheira a mistério e a coisas que a gente não entende. Teodoro nunca havia pensado nisso dessa forma, mas quando ela falou, reconheceu imediatamente a verdade em suas palavras. A senhora tem um jeito especial de ver as coisas, disse ele. Minha mãe dizia que eu enxergava demais para o meu próprio bem. Esperança riu, mas havia tristeza no riso. Disse que mulher que pensa demais acaba sofrendo demais. Foi neste momento que Teodoro percebeu que precisava saber mais. A necessidade de compreender o sofrimento dela havia crescido dentro dele como uma planta teimosa, que brota mesmo em terra seca. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, uma conexão que ele não sabia nomear. Esperança, disse ele, a voz mais firme do que havia sido em anos. O que aconteceu? Por que a senhora está dormindo no paiol em vez de estar em casa? Ela parou de mastigar o biscoito de polvilho que estava comendo e olhou para ele com uma expressão misturada de surpresa e medo. Por um momento, Teodoro pensou que ela fugiria, como um animal selvagem assustado por um movimento brusco. Mas então ela suspirou profundamente e desdobrou o papel amassado que sempre carregava consigo. Isto aqui, disse ela, estendendo o papel na direção dele, é uma carta do meu marido. Ou melhor, do homem que era meu marido. Teodoro pegou o papel com cuidado, como se fosse uma criatura delicada. Era uma folha de papel comum, mas as palavras escritas nela pareciam queimar os olhos. Em letra masculina e apressada, lia-se: Esperança, quando você receber esta carta, já terei partido com Lourdes para São Paulo. Não vou mentir dizendo que foi difícil tomar esta decisão, porque não foi. Você nunca foi a mulher que eu precisava. Sempre questionando, sempre querendo saber o porquê das coisas, sempre com ideias próprias. Lourdes me entende, me respeita, me obedece como uma esposa deve fazer. O dinheiro que seu pai deu de dote foi suficiente para começarmos uma vida nova longe daqui. Não tente me procurar. Assino os papéis do divórcio e deixo com o advogado. Você está livre para voltar para a casa do seu pai e arranjar outro marido, se conseguir. Mário. O silêncio que se seguiu à leitura foi como um soco no estômago de Teodoro. A crueldade fria daquelas palavras, a forma calculista como o homem havia destruído uma vida inteira em algumas frases. Ele sentiu uma raiva que não experimentava há anos, uma indignação que fez suas mãos tremerem. Quando a senhora recebeu isso? Perguntou ele, a voz tremula. Há uma semana. No mesmo dia em que o senhor me viu aqui pela primeira vez, Esperança respondeu, as lágrimas começando a cair novamente. Cheguei em casa depois de 3 dias visitando minha tia em Poconé, e encontrei a casa vazia. Só esta carta em cima da mesa da cozinha e metade dos móveis sumidos. Teodoro dobrou o papel cuidadosamente e o devolveu para ela. Seu peito estava apertado, não só pela dor dela, mas pela injustiça de tudo aquilo. E seu pai? O que disse quando soube? Ah, meu pai, Esperança riu amargamente. Meu pai disse que a culpa era minha. Que eu devia ter sido mais submissa, mais obediente. Que mulher que não sabe ficar calada merece ficar sozinha.
disse que trouxe vergonha para a família e que era melhor eu sumir por um tempo, até a poeira baixar. A raiva de Teodoro aumentou ainda mais. Como um pai podia tratar a própria filha dessa forma no momento em que ela mais precisava de apoio? Ele pensou em Isabel, em como a teria protegido e consolado se estivesse viva para presenciar tal situação. Não, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da própria voz. Não, isso não está certo. A culpa não é da senhora. Nunca foi. A tempestade interior. As palavras de Teodoro, simples, mas carregadas de uma convicção que ele próprio não sabia possuir, ecoaram no ar matinal como um trovão distante. Esperança fitou com olhos arregalados, como se fosse a primeira vez que alguém contradisse a versão dos fatos que havia ouvido do pai e absorvido como verdade absoluta. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ela, a voz quebrada entre esperança e descrença. Todo mundo disse a mesma coisa. Que eu era difícil demais, rebelde demais. Que homem não gosta de mulher que fala muito, que tem opinião sobre tudo. Teodoro sentiu algo se rompendo dentro do peito, não a dor familiar da perda, mas uma indignação purificadora que o fez esquecer da própria timidez. Porque eu conhecia uma mulher assim, disse ele, a voz ganhando força a cada palavra. Isabel também falava muito, também tinha opinião sobre tudo. Questionava quando eu tomava decisões sem conversar com ela, brigava comigo quando eu teimava em fazer as coisas do meu jeito. E sabe de uma coisa? Era exatamente isso que eu mais amava nela. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes, não de desespero, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Ela me fazia pensar, continuou Teodoro, as palavras fluindo dele como água de nascente depois de uma longa seca. Me fazia ser homem melhor, mais justo, mais humano. Quando ela morreu, não foi só o amor que morreu comigo. Foi também a vontade de ser uma pessoa melhor. Ele pausou, respirando fundo. O homem que abandonou a senhora não era digno dela. E seu pai, com todo respeito, seu pai está errado. Esperança soltou um soluço que era meio choro, meio riso. Sabe que ninguém nunca me disse isso? Em 24 anos de vida, ninguém nunca disse que não havia nada de errado comigo. Pois então deixe eu ser o primeiro, disse Teodoro, aproximando-se mais da cerca. Não tem nada de errado em ter voz própria, em questionar, em pensar. O que está errado é o mundo tentar calar quem tem algo importante para dizer. Por alguns minutos, ficaram ali parados, as mãos de ambos apoiadas no arame da cerca, tão perto que Teodoro podia sentir o calor que emanava dela. Era a proximidade humana mais intensa que havia experimentado desde a morte de Isabel, e descobriu que, em vez de dor, sentia uma estranha sensação de completude. Seu Teodoro, disse Esperança finalmente, posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Ele assentiu, curioso. Por que parou de falar? Depois que Dona Isabel morreu, quero dizer. Todo mundo na região sabe que o senhor virou quase um mudo. A pergunta atingiu Teodoro como uma pedrada, mas estranhamente não doeu como esperava. Por quê? Disse ele devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, achei que não valia a pena falar se ela não estava mais aqui para me ouvir. Todas as palavras que eu tinha para dizer eram para ela. Quando ela se foi, que bem, as palavras foram junto. E agora? Perguntou Esperança suavemente. As palavras voltaram? Teodoro olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez desde que haviam começado a se encontrar. Viu os cabelos escuros desalinhados pelo vento da manhã, os olhos castanhos ainda inchados de tanto chorar, mas brilhando com uma luz que ele reconhecia. Era a mesma luz que Isabel tinha quando falava sobre seus sonhos e esperanças. A luz de quem ainda acredita na possibilidade de ser feliz, mesmo depois de tanto sofrimento. Acho que sim, admitiu ele. Acho que voltaram. Foi neste momento que o universo decidiu testar a frágil conexão que havia se formado entre eles. Do outro lado do campo, surgiu uma figura a cavalo, cavalgando em direção a eles. Mesmo à distância,
Teodoro reconheceu a postura rígida e a barba grisalha do coronel João Almeida. Meu pai, sussurrou Esperança, o pânico tomando conta de sua voz. Ele me achou. O coronel se aproximava rapidamente, o cavalo levantando pequenas nuvens de poeira vermelha a cada galope. Esperança recuou instintivamente, mas Teodoro permaneceu onde estava, uma determinação nova e inabalável tomando conta dele. Não saia daí, disse ele para ela. Não fuja. Você não fez nada de errado. Mas Esperança já estava correndo na direção do bosque, a saia do vestido azul esvoaçando atrás dela como uma bandeira de rendição. Teodoro ficou sozinho junto à cerca, esperando o confronto que sabia ser inevitável, sentindo pela primeira vez em 3 anos que tinha algo, alguém, pelo que valia a pena lutar. A coragem do silencioso. O coronel João Almeida desmontou do cavalo com a autoridade de quem jamais havia sido questionado. Era um homem alto e corpulento, de bigode espesso e olhos pequenos que pareciam sempre estar avaliando e julgando tudo ao redor. Suas roupas, calça de couro, camisa branca engomada e chapéu de aba larga, falavam de prosperidade e poder. Caminhou até a cerca com passos firmes, os olhos fixos em Teodoro com uma intensidade que teria intimidado qualquer outro homem da região. Teodoro Mendes, disse ele, a voz grave e cortante como o som de um machado contra o tronco. Estou procurando minha filha. Me disseram que ela anda sendo vista por estas bandas. Teodoro segurou o olhar do coronel sem pestanejar. 3 anos de silêncio haviam lhe ensinado a força que existe em não se entregar ao primeiro impulso, em medir as palavras como se fossem balas preciosas. Coronel, disse-lhe simplesmente, tocando a aba do chapéu em cumprimento respeitoso, mas não submisso. Não me faça perder tempo, Teodoro. Sei que você a viu. A menina está causando escândalo, dormindo ao relento feito uma vagabunda qualquer. Preciso levá-la para casa antes que toda a região comece a falar. A palavra vagabunda atingiu Teodoro como um tapa no rosto. A imagem de Esperança chorando sozinha, abandonada pelo marido e rejeitada pelo próprio pai, fez uma raiva controlada crescer dentro dele como fogo baixo. Com todo respeito, coronel, disse Teodoro, mantendo a voz calma mas firme, sua filha não é vagabunda. É uma mulher que foi traída e humilhada, e que está tentando encontrar um lugar no mundo. O coronel Almeida franziu o senho, claramente surpreso pela resposta. Desde quando você tem opinião sobre os assuntos da minha família, Teodoro? Desde quando um homem que não fala há 3 anos resolve dar palpite na criação dos filhos dos outros? Desde quando vejo uma pessoa sofrendo injustamente, respondeu Teodoro, dando um passo à frente. E desde quando percebo que às vezes o silêncio de 3 anos ensina mais sobre ouvir do que uma vida inteira falando. Por um momento, algo parecido com surpresa passou pelos olhos do coronel. Ele conhecia Teodoro desde menino, sabia de sua reputação de homem trabalhador e honesto, mas nunca o havia visto tão decidido, tão presente. Onde ela está? Insistiu o coronel, mas havia menos autoridade em sua voz agora. Em lugar seguro, disse Teodoro. Isso não é resposta. É a única resposta que posso dar. Teodoro respirou fundo, lembrando-se das palavras que Esperança havia compartilhado com ele, da dor crua em sua voz quando contará sobre a reação do pai. Coronel, o senhor já parou para pensar que talvez sua filha não precise ser levada para casa? Que talvez ela precise ser acolhida? O rosto do coronel endureceu. Não vou aceitar lições de moral de um homem que vive isolado feito um bicho do mato. Minha filha trouxe vergonha para a família. Casou-se com um homem que eu escolhi, tinha uma casa, uma posição social, e conseguiu estragar tudo com sua língua comprida e suas manias de querer mandar em tudo. O marido dela fugiu com outra mulher, disse Teodoro, a voz subindo um tom. Roubou o dote, abandonou ela sem nem ter coragem de falar pessoalmente. E o senhor acha que a culpa é dela? A culpa é dela, explodiu o coronel. Mulher direita não perde marido. Mulher que sabe ficar no seu lugar não é abandonada.
Ela sempre foi rebelde, sempre quis fazer as coisas do jeito dela, nunca aceitou que lugar de mulher é obedecer. Foi neste momento que Teodoro compreendeu completamente a dimensão do sofrimento de Esperança. Não era apenas a dor do abandono que a estava destruindo, era a completa falta de apoio das pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente. Era a solidão de descobrir que até mesmo o próprio pai a considerava culpada por sua própria humilhação. Sabe de uma coisa, coronel, disse Teodoro, a voz agora carregada de uma tristeza profunda. Eu perdi minha esposa no parto. Ela morreu tentando me dar um filho, morreu fazendo aquilo que todo mundo dizia ser o papel dela como mulher. E eu daria tudo, para poder ouvi-la questionando minhas decisões mais uma vez, para poder discutir com ela sobre qualquer bobagem. Porque era nas discussões, nas opiniões diferentes dela, que eu me sentia mais vivo. O coronel ficou em silêncio, claramente desconcertado pela paixão nas palavras de Teodoro. Sua filha tem o mesmo fogo que minha Isabel tinha, continuou Teodoro. E em vez de celebrar isso, o senhor quer apagar. Em vez de protegê-la quando o mundo a machuca, quer machucá-la mais ainda. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do coronel. Com todo respeito, mas isso não é ser pai. Isso é ser algoz. As palavras caíram como pedras num poço fundo, ecoando no silêncio tenso que se instalou entre os dois homens. O coronel Almeida, acostumado a ser temido e obedecido, encontrou-se pela primeira vez diante de alguém que não recuava diante de sua autoridade. E mais do que isso, diante de alguém que falava uma verdade que ele próprio, no fundo, já suspeitava. Você não sabe do que está falando, murmurou o coronel, mas havia menos convicção em sua voz. Sei sim, disse Teodoro com firmeza. Sei porque também já fui um homem que pensava que força era fazer os outros se calarem. Mas 3 anos de silêncio me ensinaram que às vezes a maior força está em ouvir, em compreender, em aceitar que as pessoas que amamos podem ver o mundo de forma diferente da nossa. O coronel montou em seu cavalo sem dizer mais nada, mas antes de partir, olhou uma última vez para Teodoro. Se ela quiser voltar para casa, disse ele finalmente, diga que a porta está aberta. Mas que venha preparada para pedir perdão e para mudar de comportamento. Quando o som dos cascos do cavalo se perdeu na distância, Teodoro permaneceu ali por longos minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Havia falado mais nas últimas horas do que nos últimos 3 anos, e cada palavra havia brotado de um lugar profundo dentro dele que julgava morto para sempre. A cura compartilhada. Esperança só voltou ao anoitecer, quando as primeiras estrelas já pontilhavam o céu púrpura do cerrado. Teodoro a aguardava sentado num toco próximo à cerca, uma lamparina de querosene ao lado e um prato coberto com um pano limpo. Quando ela surgiu da mata, caminhando lentamente como quem não tem certeza se será bem recebida, ele se levantou e acenou com a cabeça. Como foi? Perguntou ela, a voz carregada de ansiedade. Conversamos, disse Teodoro simplesmente. Ele deixou um recado. Disse que a porta de casa está aberta, mas que a senhora deve voltar preparada para pedir perdão e mudar de comportamento. Esperança soltou um riso sem humor. É claro que disse isso. É sempre a mesma coisa. Ela se aproximou da cerca e notou o prato coberto. O que é isso? Jantar, disse Teodoro, passando o prato por baixo do arame. Arroz, feijão, carne de porco refogada e uns tomates da horta. Pensei que a senhora deve estar com fome. A gentileza do gesto fez os olhos de Esperança se encherem de lágrimas novamente. O senhor não precisava. Precisava sim, interrompeu Teodoro. Todo mundo precisa de uma refeição quente ao fim do dia. Especialmente quem está passando por momentos difíceis. Ela descobriu o prato e o aroma da comida caseira a fez perceber que não comia uma refeição adequada há dias. Comeu em silêncio, enquanto Teodoro permanecia do outro lado da cerca, respeitando seu espaço mas oferecendo sua presença. Seu Teodoro, disse ela finalmente, limpando a boca com o pano que cobria o prato, o que o senhor disse para meu pai? Ele saiu daqui com uma cara que eu nunca vi antes.
Teodoro hesitou por um momento, depois decidiu pela honestidade. Disse que ele estava errado. Que a culpa não era sua. E que em vez de proteger a senhora quando mais precisava, ele estava causando mais dor ainda. Esperança parou de mastigar, olhando para ele com uma mistura de admiração e espanto. O senhor disse isso para meu pai? Para o coronel João Almeida. Disse, confirmou Teodoro. E disse mais. Disse que força não é fazer os outros se calarem, mas sim saber ouvir e aceitar que as pessoas podem ver o mundo de forma diferente. Meu Deus, sussurrou Esperança. Ninguém nunca falou assim com meu pai. Ninguém nunca. Talvez fosse hora de alguém falar, disse Teodoro. Às vezes a gente fica tanto tempo ouvindo a mesma versão das coisas que esquece que pode existir outras versões. Outras verdades. Esperança terminou de comer e ficou segurando o prato vazio, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? Disse ela. É que pela primeira vez em semanas eu me sinto como gente de novo. Como se eu tivesse valor, como se minha voz importasse. Sua voz sempre importou, disse Teodoro com firmeza. O problema é que estava cercada de pessoas que não sabiam escutar. E o senhor sabe? Escutar, quero dizer? Teodoro pensou na pergunta por um momento. 3 anos de silêncio ensinam muito sobre isso, disse ele. Quando a gente para de falar, aprende a prestar atenção nos sons que realmente importam. O choro de quem precisa de consolo. O suspiro de quem carrega peso demais. A risada de quem ainda tem esperança, mesmo no meio da dor. Que som eu faço? Perguntou Esperança, a curiosidade genuína em sua voz. A senhora? Teodoro sorriu pela primeira vez em muitos dias. A senhora faz o som de alguém que está aprendendo a cantar de novo depois de ter ficado muito tempo sem voz. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma promessa. Esperança sentiu algo se movendo no peito, não a dor familiar do abandono, mas uma sensação que havia esquecido que existia, a esperança de que talvez, apenas talvez, ainda pudesse ser feliz. Seu Teodoro, disse ela suavemente, posso lhe fazer mais uma pergunta? Ele assentiu. O senhor acha que 2 pessoas muito machucadas podem se ajudar a sarar? Ou será que uma só piora a ferida da outra? Teodoro olhou para ela através da cerca, esta barreira física que os separava mas que, paradoxalmente, havia se tornado o lugar onde se encontravam mais verdadeiramente, e sentiu que já sabia a resposta. Acho, disse ele, que às vezes as feridas precisam de ar fresco para cicatrizar. E às vezes, quando a gente encontra alguém que entende nossa dor, a cura acontece mais rápido do que a gente imagina. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Isabel, Teodoro dormiu sem pesadelos. O legado da voz encontrada. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã em que Teodoro encontrou Esperança chorando junto à cerca. O cerrado havia passado pela seca e agora reverdezia com as primeiras chuvas de novembro, transformando a paisagem numa sinfonia de tons verdes que se estendia até onde a vista alcançava. A Casa Branca de Teodoro não estava mais silenciosa. Esperança havia aceito o convite dele para morar na antiga casa de hóspedes que ficava nos fundos da propriedade, um pequeno cômodo que havia pertencido à avó de Teodoro e que estava abandonado há anos. Juntos, eles a reformaram, consertaram o telhado, caiaram as paredes, plantaram um pequeno jardim na frente. Ela insistiu em pagar com trabalho, cozinhava, cuidava da horta, ajudava na organização da casa principal. Mas mais do que isso, ela trouxera algo que Teodoro pensava ter perdido para sempre, a música da conversa humana. Todas as manhãs, ainda tomavam café junto à cerca, não porque precisavam mais, mas porque aquele local havia se tornado sagrado para ambos. Era ali que haviam aprendido a confiar novamente, a falar novamente, a esperar novamente. Chegou uma carta, disse Esperança numa manhã particularmente bonita, estendendo um envelope para Teodoro. É do advogado de Cuiabá. Acho que são os papéis do divórcio.
Teodoro observou como ela segurava o envelope sem pressa, sem ansiedade. Nos primeiros meses, qualquer menção ao ex-marido a deixava transtornada. Agora, havia uma serenidade em seus gestos que falava de feridas cicatrizadas. Quer que eu fique aqui enquanto a senhora lê? Ofereceu ele. Não precisa, disse ela, sorrindo. Já não me assombra mais. É só papel, no final das contas. Ela abriu o envelope, leu rapidamente o conteúdo e assentiu com satisfação. Pronto. Oficialmente solteira de novo. Oficialmente livre. Como se sente? Perguntou Teodoro. Como se fosse a primeira vez que sou realmente livre na vida, respondeu ela. Livre das expectativas de meu pai, livre das exigências de um marido que nunca me amou de verdade, livre para ser exatamente quem eu sou. Teodoro sorriu, bebendo café e observando o modo como a luz da manhã iluminava o rosto dela. Nos últimos meses, havia presenciado a transformação de esperança de uma mulher quebrada e sem rumo para alguém que irradiava confiança e paz interior. Mas ele também sabia que sua própria transformação havia sido igualmente radical. Sabe, disse ele, ontem o João da venda me disse que eu estava falando demais. Disse que não me reconhecia mais. Esperança riu. E o que o senhor respondeu? Que ele estava certo. Que eu realmente não sou mais o mesmo homem. Sente falta do silêncio? Teodoro pensou na pergunta. Às vezes, admitiu. O silêncio tem suas virtudes. Mas descobri que existe uma diferença entre silêncio escolhido e silêncio imposto pela dor. O primeiro pode ser sábio. O segundo é apenas uma forma de morrer devagar. A conversa foi interrompida pelo som de cascos de cavalo se aproximando. Ambos olharam na direção do som e viram o coronel João Almeida cavalgando em direção a eles. Mas desta vez, sua postura era diferente, menos arrogante, mais hesitante. Papai, disse Esperança, sem se mover do lugar onde estava. Filha, respondeu o coronel, desmontando do cavalo. Ele ficou parado por um momento, claramente desconfortável, antes de continuar. Vim falar com você. Estou ouvindo, disse ela, a voz calma mais cautelosa. O coronel olhou para Teodoro, depois de volta para Esperança. Vim pedir perdão, disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade de sua garganta orgulhosa. Vim dizer que talvez eu tenha sido injusto com você. Esperança trocou um olhar surpreso com Teodoro. Nos 6 meses anteriores, o coronel havia mantido distância, aparentemente esperando que ela voltasse rastejando para casa. Que ele viesse até ali reconhecer erro era algo impensável. O que o fez mudar de ideia? Perguntou ela. Sua mãe, disse o coronel simplesmente. Ela me disse coisas difíceis de ouvir. Disse que estava com vergonha do marido que tinha, que eu havia escolhido orgulho em vez da filha. Ele pausou, respirando fundo. E depois conheci a nova esposa do Mário. A tal Lourdes. Ela é, ela é exatamente o que eu pensava que uma esposa devia ser. Submissa, calada, obediente. E sabe de uma coisa? Em 5 minutos de conversa, percebi que ela é a pessoa mais sem graça que já conheci na vida. Apesar da tensão do momento, Esperança não conseguiu conter um pequeno sorriso. Percebi, continuou o coronel, que toda a vida eu quis que você fosse como ela. Sem brilho próprio, sem voz própria, sem vida própria. E agora, vendo você aqui, vendo como está bem, como parece você mesma pela primeira vez, acho que entendi algumas coisas. Que coisas? Perguntou a Esperança gentilmente. Que talvez ser mulher forte não seja defeito. Que talvez o problema nunca tenha sido você, mas sim os homens que não souberam lidar com sua força. Ele olhou para Teodoro com algo parecido com respeito. Teodoro me ensinou isso. Me fez ver que existe diferença entre ser respeitado por medo e ser respeitado por mérito.
Esperança caminhou até a cerca e, pela primeira vez em mais de um ano, abraçou o pai. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por ter vindo. Posso visitá-la às vezes? Perguntou o coronel, a voz embargada. Sua mãe tem saudade. Eu também. Claro que pode, papai. Esta sempre foi minha casa também. Depois que o coronel partiu, Teodoro e Esperança ficaram sentados em silêncio confortável, observando o sol se pôr sobre o cerrado. A paisagem parecia mais bonita, mais viva, como se o próprio mundo estivesse celebrando aquele momento de reconciliação. Seu Teodoro, disse Esperança finalmente, lembra quando me perguntou que som eu fazia? Lembro. E o senhor? Que som o senhor faz agora? Teodoro sorriu, pensando na pergunta. Acho, disse ele, que faço o som de um homem que aprendeu que a vida vale a pena ser vivida, mesmo depois da perda. O som de quem descobriu que às vezes a maior lição que podemos aprender não vem dos livros nem da escola, mas de ter coragem de abrir o coração para alguém que também está sofrendo. E qual foi a lição? Perguntou ela. Que não existe dor tão grande que não possa ser aliviada pela compaixão. Que não existe silêncio tão profundo que não possa ser quebrado pela voz certa. E que às vezes, para salvar alguém, a gente acaba salvando a si mesmo também. Esperança estendeu a mão através da cerca, aquela cerca que havia se tornado símbolo de fronteiras superadas, e Teodoro assegurou. Ali, sob o céu estrelado do cerrado, dois corações feridos haviam encontrado na voz um ao outro a cura que procuravam. Nos anos que se seguiram, a história de Teodoro e Esperança se tornaria lenda na região. Não uma lenda de amor impossível ou de tragédia romântica, mas algo mais raro e precioso, a lenda de duas pessoas que aprenderam que às vezes a maior força está em reconhecer nossa própria fragilidade, e que a lição mais importante que a vida nos ensina é que nunca devemos subestimar o poder transformador da compaixão humana. A voz na mata havia ecoado, e sua mensagem continuaria ressoando por gerações, que em tempos de silêncio e solidão, às vezes basta uma pessoa disposta a ouvir, realmente ouvir, para que a esperança floresça novamente no coração humano.